balanço a minha cabeça. Essa foi boa, depressão pós-parto. Essa foi boa. Não é, Rose? Todo mundo que me irrita ou me dá um tchan, eu falo, eu tô com depressão pós-parto. Dá licença que eu vou sair do papo. É uma forma de falar, né? Claro, a Rose vai fazer uma... O que é, Rose? Um creme para todo mundo depois, né? Neuza, eu estou fazendo uma torta de limão, só Jesus na causa. Meu Deus, eu amo torta de limão. Por que não faz certo, Rose? Oi. Por que não faz certo? Por que tem que fazer torta? Por causa da forma. Minha mãe era uma senhorinha bem velhinha, né? E eu falava assim, quando eu queria encher o saco dela. Mãe, qual a importância da azeitona na empadinha? É isso que eu estudo lá na faculdade. Me diga, me diga. Aí ela falava assim, não precisa ir para a faculdade. Eu te digo, é o sabor, minha querida? É o sabor? Não, mãe, eu ainda estou encucada, mãe. O que vem primeiro? A azeitona ou o pé de azeitona? E assim, atormentando minha mãe, sabe? Ela falava, filosofia é para isso? Eu falei, para isso também, mamãe. Ô, Rose. Oi. Você não pode ficar negaciando a gente falando que vai fazer torta de limão, não, viu? Isso é um processo de tortura psicológica, entendeu? Só para sacanear, agora vocês vão salivar. Vão salivar. E para completar a tortura, se você falar que vai fazer mousse de maracujá, aí a gente manda prender você por tentativa de tortura. Eu sou um pouco assim, então... eu adiantei tudo, fiz todo o almoço ontem à noite e vou terminar a sobremesa agora, né? Para 2 pessoas, você acredita? Você está vendo, Aldo, como é que são as coisas? Convidar a gente para ir lá almoçar, não convida não, hein? Tietê, minha terra querida, é muito longe, eu compreendo. Beijo, tchau, vamos lá, estou participando da reunião. Tá, legal. Gente, nós somos 2. Tem a galera aqui, 2, 4, 6, 8. Tá, vamos. Já começamos, tá bom? Já são 10:03. Daqui 2 minutos nós vamos começar, tá bom? Até para ir educando o pessoal para todo mundo chegar um pouco mais cedo, né? Porque quanto mais a gente. Não, tá certo, tá certo. Preto, aqui também tem outro preto hoje, viu, Aldo? Assim, o Preto Neve, acho que da Bahia, né? Ô, Preto, tudo bem? Mas o lindo só eu que existe. Então, o resto pode ser tudo preto, não tem problema nenhum. Isso aí, cara, isso aí é assédio simbólico contra a gente, viu? Esse negócio preto lindo e a gente é o quê? Preto fake? Que negócio do Aí. Alberto, bom dia, Alberto. Gostei da piada. Alberto, tudo bem? O seu microfone está fechado. Você sabe que esse negócio, enquanto o Alberto não abre o microfone dele aí, você sabe, Aldo? Agora tá bom. Bom dia, Alberto. Bom dia. Tudo bem? Você sabe que eu penso que alguém tem que ter algum tipo de ilusão para continuar vivo, entendeu? Aqueles que se acham que são feios, o problema é deles. Eu tenho certeza que eu nasci belo e sou lindo. Pronto, está resolvido o problema, né? Se isso... Está resolvido o problema. Se isso vai te ajudar, então aqui ótimo, né? Pois é, ué. Ô Alberto, tudo bem com você? Tudo bem, estamos aí. O aniversário foi ontem ou vai ser dia 26? Não, aniversário é no dia do assalto à Moncada. Então, dia 26, é isso? Terça-feira que vem. Mas aí o pessoal resolveu, sabe, invadir a minha casa aqui, os familiares, né? Fizeram uma ocupação aí não programada ou programada por eles, né? Mais ou menos, assim, numa véspera, assim, uma coisa meio maluca. Tá. Mas mesmo assim, deu para eu ir lá na Escola Florestan Fernandes, participei lá de um debate lá interessante sobre a história da Revolução Cubana, foi interessante.
Poxa, rapaz, você não chamou para eu ir lá, hein? É lá na Florestan Fernandes, na escola Florestan Fernandes. Lá em Guararema. Guararema, eu sou da associação de amigos, né, do MST. Ah, que bom, eu conheço lá, já participei de vários eventos lá. Exato. Eu sou da associação e a gente promove esses debates. Não, lá é muito também bom. tem uma Florestan Fernandes. Oi? Em Diadema também tem a escola Florestan Fernandes. Mas lá em Guararema é a Escola Nacional Florestan Fernandes, que é uma escola modelo, é um projeto do MST. Lá é um negócio completamente diferente. Em situação normal, são 6.000 alunos por ano, né, que passam por lá. 6.000 pessoas, né, entre alunos e ativistas, mais ou menos 6.000 por ano. Né? Aí é uma escola que já é internacional, porque promove atividades para toda a América Latina, para a militância da América Latina e da Ásia, da África. Tá. Vamos começar a nossa peleja hoje aqui. Eu queria só ver aqui primeiro que o Carlos ele me mandou um áudio, né? Dando conta da polêmica entre Deleuze, Nietzsche e relacionando com Karl Marx. Eu queria ver, Carlos, se você poderia, em base ao que você fez, se você poderia preparar uma exposição naquele sentido, pode ser? Pode ser, mas eu estou lendo um livro ainda. O livro é esse aqui. Esse é o livro, tá? É Capitalismo, Desejo e Política. É desse Rodrigo Guéron, é do Rio de Janeiro. Eu estou lendo e vou preparando aí, mas dê um tempo para eu terminar de ler, porque ele é grande. Pode ser assim? Pode ser daqui, na próxima, de hoje a 15 dias, pode ser? Pode ser. Porque domingo que vem nós vamos ter sobre a questão das mulheres, não é isso, Neuza? Isso. Então tá. A Alvira também entrou aqui. Queria só dizer para os colegas aqui que participar de um grupo também significa fundamentalmente estender a solidariedade com as pessoas que participam do grupo. A Alvira perdeu a mãe recentemente e, nesse momento, é importante, muitas vezes, o ombro amigo e também uma escuta, alguém que possa ouvir. Então, se depois alguém quiser dar uma ligadinha... Alvira, desculpa, eu nem perguntei se você queria isso ou não. Se alguém quiser depois dar uma ligadinha para ouvir, a conversar um pouquinho com ela, dentro das suas possibilidades também, isso faz muito bem para as pessoas que estão vivendo o luto, tá bom? Tá, sua Alvira, seja bem-vinda sempre, minha querida companheira. Gente, Waldo, Oi. Deixa eu só socializar com todos e todas aí que Mas eu até tinha ficado... Esse informe seu, vamos deixar para o final esse informe seu, que eu acho que ele cria outras, digamos assim, deriva outros problemas, acho. Pode ser? Nesse conflito de luta, ele pode derivar outras situações e tal. Tá. Entendeu? Você me entende, né? Depois eu converso com você. Então, vamos lá. Como eu não tive tempo de conversar com os companheiros para articular alguém para fazer essa conversa de hoje, eu fiquei até tarde numa live junto com os companheiros da Profib, e aí nós definimos isso, foi muito tarde também que nós conseguimos definir esse debate. Então, eu queria transportar para cá um pouco um debate que possibilite nós entrarmos, por exemplo, na questão da organização e do processo eleitoral. Então, a conversa de hoje é sobre a filosofia política e a organização do processo e a participação na luta de uma maneira geral, porque as eleições estão chegando
e eu imagino que todos nós aqui temos compromisso com esse processo eleitoral, né? Temos compromisso com a conjuntura que estamos vivendo. Então, eu vou falar sobre alguns apontamentos para poder para depois ouvir as pessoas, para que nós possamos apontar algumas saídas objetivas aqui do ponto de vista da conjuntura. Tudo bem? Então, eu peço licença para fazer essa parte de introdução e depois nós vamos abrir a palavra para que vocês complementem, que todo mundo tem muito conteúdo para poder fazer esse debate. Então, vamos lá. Primeiro, o que significa filosofia política, né? Primeiro, a ideia de filósofo. A ideia de filósofo nos remete a uma percepção de alguém que pensa, de um pensador, né? Rodin, enfim, alguém que pensa, é alguém que é um sábio. E nem sempre é isso, mas esse é um pouco o senso comum ou uma definição que as pessoas trabalham com relação à questão do filósofo. E a política em si, nós vamos estar falando aqui de um momento da história onde, por volta do século V ao século VII, antes de Cristo, nós vamos ter na Grécia um palco de grandes reflexões, de grandes acontecimentos teóricos, e que, portanto, aquilo que era de interesse da polis, portanto, das cidades, passou a ser denominado como o que nós conhecemos hoje a luta política, ou a própria etimologia da palavra política, aquilo que visa, que busca o bem comum das pessoas nas cidades, de uma maneira geral, nas cidades da Grécia Antiga. Portanto, esse é um pano de fundo inicial. E esse termo da política, de uma maneira geral, ele foi, digamos assim, mais expresso por Aristóteles, na medida em que ele buscava explicar o mundo a partir da naturalidade das coisas, e ele vai dizer que o ser humano é um ser naturalmente um ser social e, portanto, é o que ele vai chamar de um ser que se relaciona na polis, portanto, um animal ou um ser político. Então, ele vai tratar isso de uma maneira tranquila, vai dizer, olha, o homem ele desenvolve no conjunto da cidade, no conjunto dos interesses da cidade, ele é um animal, ou seja, ele é um ser político. Ele se relaciona visando, ora, o bem comum ou visando mudanças ou melhorias nas condições da vida das pessoas. E essa condição de naturalidade para ele vai também avançar no aspecto de que o homem naturalmente é um ser social, portanto, é um animal político, portanto, esse homem naturalmente, esses homens vivem numa sociedade dividida em dois grupos, fundamentalmente, né? Que são aqueles que, de um lado, ele vai dizer assim, olha, existem os que vegetam em tribos amorfas e selvagens ou formam imensos rebanhos em monarquias monstruosas. De um lado, de outro, existem os que se encontram harmoniosamente associados em cidades, nas polis. Portanto, ele vai definindo que os primeiros nasceram para ser escravo, para que os últimos pudessem dar-se ao luxo de gozar de um mundo mais nobre de vida. Então, nós estamos falando no contexto da explicitação da etimologia do próprio ser político, ele já vem naturalmente com essa justificativa da existência dessa divisão de classe na sociedade. E o que é estranho e o que é interessante é que no período de Aristóteles, 380 a 322 a.C., a própria referência na época, a referência mais civilizada que tinha, que era a cidade de Atenas, você tinha a sociedade dividida em três momentos. Você tinha os eupátridas, que eram as pessoas, os cidadãos da Grécia, da Atenas, de uma maneira geral. Você tinha os metecos e os escravos. Os escravos eram a grande maioria da população.
E aí a Marlene Schiappa vai dizer o seguinte, que a filosofia nasce já sobre esse estigma de que a aristocracia vai para as ágoras, para as praças públicas filosofarem, né? Estabelecer o conhecimento filosófico e outros conhecimentos, por conta do ócio que eles estabeleceram, às custas do trabalho desse primeiro grupo de escravos. E é claro que eu estou falando aqui, essa introdução do Aristóteles, mas nesse momento nós vamos pegar os três importantes, mais destacados filósofos, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Nós vamos ver que o Sócrates contribui com o método, que é o método de interpelar as pessoas sobre os temas ou as categorias universais, para que as pessoas revelassem as suas contradições e suas dificuldades, né? Todo mundo sabe da ironia e a maiêutica socrática, que é a base do método dele de avaliação, a tal ponto de que ele era um cidadão não bem visto na sociedade, e nós conhecemos o desfecho dessa história, que foi ele ser condenado por livre e espontânea pressão a tomar um copo, o veneno, a cicuta, que foi, digamos assim, o que lhe restou. E, por outro lado, você tem o Platão, que, embora ele divague muito sobre essas questões da política de uma maneira geral, mas também se posiciona. Mas eu acho que o Platão, e a mensagem que eu busco no Platão, fundamentalmente, que é a busca, ele revela isso, a busca da libertação pelo conhecimento dos acorrentados no fundo das cavernas. Ou seja, ele vai, então, nessa categoria, nessa metáfora, ele vai dizer o seguinte: olha, nós temos aqui o conhecimento que vai libertar as pessoas acorrentadas, imóveis e acorrentadas ao fundo da caverna. Possivelmente ele estivesse falando da vida, da dificuldade, isso aí nunca li, isso já é uma interpretação minha, da questão da condição dos escravos que eram esses seres acorrentados. Bom, o que eu estou me referindo aqui é que a filosofia política, ela é um estudo, não é um achismo. Olha, eu acho isso, eu acho aquilo. Aliás, o Platão vai dar um pau nisso, né, no conceito de que as pessoas, da doxologia, do estudo da opinião. Eu tenho opinião sobre... Todo mundo tem opinião sobre tudo, sobre as coisas. Mas não basta ter opinião, nós queremos avançar do ponto de vista da episteme, da teoria do conhecimento. E o Platão vai apresentar esse debate inicialmente, vai, inclusive, levantar os elementos filosóficos para isso, que nós podemos estudar mais detalhadamente. Nós vamos ter, logo depois do Platão, do Sócrates, Platão e Aristóteles, nós vamos ter um novo pensador político, que vai por volta de 1530, 1596, Jean Baudin, o francês. É um período, digamos, de transição da filosofia moderna, da filosofia medieval, já no final, né, para a filosofia moderna. E esse cidadão, simplesmente, ele vai retratar politicamente como deveriam ser as pessoas naquele momento, como se comportar. Ele vai defender o conceito da monarquia, né, a monarquia absoluta, e na sua obra ele vai dizer que na monarquia representada pelo rei, o rei expressa como que a imagem de Deus na Terra. Então, é aquele período chamado césaropapismo, né? O César e o Papa, eles têm a chave tanto do céu quanto da terra. E, portanto, as pessoas estão subordinadas a isso. E você observa que esse período é um período que a grande influência filosófica no mundo se dá praticamente 1.500 anos, desde o nascimento de Cristo ao fim do século XV, século XVI, do período medieval. Nesse período, você pode perguntar, mas nesse período não tiveram resistência, não tiveram lutas de uma maneira geral? Claro que tiveram. Quando eu estou dizendo do século I ao século XV, XVI,
eu não estou desconsiderando a parte inicial do cristianismo. Eu estou me referindo efetivamente alguns teóricos fazem isso, desde o primeiro momento do período medieval, que é o momento dos padres apostólicos, depois do século I, século II, depois nós vamos ter o momento dos teóricos que vão fazer apologia do cristianismo, por século III, século IV, V, por aí, e vão combater a filosofia grega por considerá-la pagã. Né? Então, esse momento também são dois momentos, duas grandes vertentes do pensamento filosófico. Aí depois nós vamos ter as duas grandes correntes mais influentes do período medieval, que todos nós já conhecemos, que é a patrística, que significava o pensamento dos padres, dos bispos, dos teólogos, e a escolástica, aquilo que se já desenvolveu nas escolas, a patrística com Agostinho e a escolástica fundamentalmente com o Tomás de Aquino, que depois vão ter desdobramento sobre isso. Bom, então veja, primeiro momento você tem os três grandes filósofos discutindo a filosofia política, depois você tem os pensadores, principalmente Jean Baudin, que vai, nesse período final, praticamente, da transição, escrever obras que tratam da questão da justificativa, da percepção de que a religião tem uma influência muito grande, tanto no campo da teologia, quanto no campo da política, e hoje você observa esses pensamentos, né? Olha, quantas vezes eu vi gente falar para mim, nós precisamos rezar para as autoridades, porque elas representam Deus, é importante rezar para que eles possam, o caminho ser iluminado. Então, você vai pegar o gancho na história da filosofia, você vai pegar pensadores que desenvolveram isso. Um outro pensador, por volta de 1580, por aí, que é o Hobbes, Thomas Hobbes, ele vai fazer um recorte nesse debate. Ele vai fazer um recorte nesse debate e vai dizer o seguinte: olha, os seres humanos não estão dados ao processo de sociabilidade, não tem condição de desenvolver a sua sociabilidade, não tem civilidade suficiente para isso. Porque o homem, se não tiver algo que possa interferir, eles vão se destruir, as comunidades primitivas vão se destruírem. Portanto, o homem é o lobo do próprio homem. O homem é o lobo do próprio homem. E vai precisar, então, de uma figura poderosa que vai estabelecer essa mediação, que é um Estado poderoso. Esse Estado ele vai chamar no livro Leviatã. Eles vão comparar o livro de Jó, o monstro do Leviatã, onde é um monstro que impõe terror e medo na sociedade. Eu não sei se vocês já tiveram essa passagem da Bíblia que trata sobre isso. Se vocês não tiverem problema, eu vou ler rapidinho o que dizia o livro de Jó, que é descrito nas palavras seguintes. Olha o que diz essa passagem. Esse monstro, né? O seu corpo é como um escudo de bronze fundido, em volta de seus dentes está o terror, o seu coração é duro como a pedra e apertado como a bigorna do ferreiro. No seu pescoço está a força e diante dele vai a fome. Não há poder sobre a terra que lhe compare, pois foi feito para não ter medo de nada. Ou seja, esse é o terror que se impõe para aquelas pessoas que ousarem não respeitar as leis desse Estado, que é o Estado extremamente fortalecido. Vocês percebem, então, que o poder tem que ser o poder soberano e os restantes são os súditos desses soberanos. Muito rapidamente, que eu estou passando, porque o tempo aqui urge. E um outro pensador, aqui você pode pensar o Thomas Hobbes, com o processo de colonização. As civilizações atrasadas, segundo eles, não tinham capacidade
de se autogerir, de se auto-organizar. Então, eles vão colonizar um povo que, para eles, era um povo, muitos diziam, inclusive, que não tinham alma, né? Muitos diziam que não tinham alma. E que o povo africano justificaria a escravidão, porque viviam de forma desorganizada e se matando, segundo eles, e os nativos também, em contato com os homens civilizados, né? Também. Gente, eu vou fechar o microfone. Alberto, você está com o microfone aberto, meu irmão. Acho que tem mais gente também falando aí acaba cortando o raciocínio, entendeu? Não é chatice minha, não, é para poder ajudar aqui na conversa mesmo. Tá bom, meus irmãos? Legal. Então, veja. Então, dá para você perceber esses momentos históricos onde se justifica a introdução do pensamento filosófico na sociedade. Um outro pensador, que é o Jean-Jacques Rousseau, de 1712 a 1778, ele, na sua obra O Discurso, ele vai dizer que os seres humanos nascem em condições de igualdade, né? Ataca a corrupção, os vícios da sociedade civilizada, e ele propõe que o poder político se traduz através de um pacto social. Então, a ideia de pacto social nos dias de hoje não é nova. Ela vem historicamente, ela existiu historicamente. É claro que com suas adaptações na realidade de hoje, mas ela está posta de uma maneira geral, entendeu? Então, ou seja, eu vou estabelecer num pacto, a partir da minha vontade individual, para buscar uma vontade coletiva, a vontade geral, e nessa vontade geral, o Estado vai ser o mediador desses conflitos, dessa realidade que nós devemos buscar e visar o bem comum de uma maneira geral, ao respeitar as leis. É claro que aqui ele está entrando, está pensando a partir de uma ótica que não é a ótica dos analfabetos, das pessoas excluídas da sociedade. Bom, nessa evolução da filosofia política, que tem outros teóricos, outros filósofos, que tem uma cadeira de filosofia, por exemplo, nos cursos de filosofia política, de sociologia, aí nós vamos ter um contraponto a essa concepção filosófica, que é a partir, veja, a publicação do Rousseau, ela é importante em relação aos demais pensamentos, porque ele estabelece já o reconhecimento de que os homens nascem em condições de igualdade, né? Eles são modificados a partir dos interesses da sociedade. A partir de 1818 e 1820, vamos ter uma dupla fantástica, que nascendo nesse período, que é o Karl Marx e o Engels. Eles vão fazer um estudo aprofundado sobre a sociedade pré-civilizada, o poder exercido na ocasião. Ele vai dizer o seguinte: olha, o Estado enquanto elemento político nem sempre existiu. Isso é a criação dos homens fundamentalmente diante do conflito dos interesses antagônicos da sociedade que nós vivemos. No primeiro momento, na sociedade pré-civilizada, segundo o autor, eles vão dizer que as pessoas discutiam e decidiam as coisas através das tribos, das clãs, enfim, e não tinha o Estado enquanto um instrumento organizado, estruturado. Mas ele vai dizer que o Estado, então, ele surge a partir desse interesse de classe, e ele tem um lado. Normalmente é o lado de quem domina, é o lado da classe dominante. Então, ele vai dizer que os filósofos, que esse papel do Estado, do ponto de vista da filosofia política, o Estado nem sempre existiu, mas ele está presente e ele tem um lado definido na sociedade. Ou seja, e aí cabe ao filósofo, cabe à mulher, cabe ao negro, ao camponês, ao operário, cabe à classe trabalhadora, tá certo? Não só achar de que o Estado tenha um papel de amortizador das... Não, o papel da sociedade, dos filósofos, é transformar esse Estado, ou seja, dar outra forma o Estado que não é esse, que não é o que nós temos hoje, que é o Estado burguês. Então, é o papel nosso
nos organizarmos através da luta concreta em sociedade, e aí cada um depois vai discutir, depois as suas ideias vão começar a ser experimentadas na Comuna de Paris, pelo menos ele vai relatar a história da Comuna de Paris, depois o Lenin vai transformar na prática o que ele pensava através de um partido político revolucionário centralizado, com centralismo democrático, enfim, e aí vai. E esses debates que eu levantei até agora com esses teóricos estão presentes nos dias de hoje. Esses elementos, os estertores da sociedade como tal, que nós já passamos por ela, eles se reproduzem na história cultural dos povos e estão presentes. Não é à toa que hoje o papel da religião é muito, muito forte na cabeça das pessoas, o sentimento da autoridade numa relação com um ser superior também é forte na cabeça das pessoas, enfim. Mas eu queria chamar a atenção, dando um salto para os dias de hoje, um livro que foi publicado em 2018 pela Expressão Popular, chamado Guerras Híbridas. Esse livro mereceria um debate, um capítulo à parte, que é um livro extremamente importante, e ele vai dizer o seguinte, que a partir de 2010, uma onda de protesto emergiu no mundo árabe, particularmente na Tunísia, espalhando pela Argélia, Jordânia, Egito, enfim, é o que chamaram de revolução, né, conhecido como a revolução, como período revolução com a Primavera Árabe. Esse livro, Guerras Híbridas, das revoluções coloridas aos golpes. Então, eu entendo que esse livro é extremamente importante. Esse livro, inclusive, como narra aqui na página 15, o livro visa expor e analisar o novo modelo de desenvolvimento dos Estados Unidos para troca de regimes e o método de guerra descrito pela primeira vez na Conferência de Moscou sobre a Segurança Internacional de 2014, bem como demonstrar que a combinação de revoluções coloridas e guerra não convencional representa uma nova teoria de desestabilização de estados que está pronta para implantação estratégica em todo o mundo. Então, há um estudo sobre isso, e o que eles vão dizer é o seguinte, olha, eles vão afirmar também aqui nas teorias que eles desenvolvem, de que como os hackers nos ensinaram, a forma mais agressiva para modificar o software é usando um vírus. Aí eles colocam, o que é ideologia se não um vírus de software para os seres humanos? Então, veja, esse livro é importante porque a Primavera Árabe também se expressou no Brasil. Ela se expressou em 2013, quando, de repente, você viu a multidão indo para as ruas, principalmente a juventude, dizendo que não queria bandeira vermelha, que não queria bandeira de partido. Lembra disso? Eu acompanhei isso. Então, ela se expressa no Brasil em 2013, as pessoas não compreendiam o que estava acontecendo, né? Depois ela se expressa também nas lutas, aí já é mais organizada em 2015, com a juventude buscando o protagonismo da luta. Ela gera sem reação, ela avança sem reação num golpe que acontece em 2016 e ajuda a eleger um presidente em 2018. Está claro isso ou não? Ajuda a eleger um presidente em 2018 usando ferramentas... Mas claro, é impossível. Os Estados Unidos usando como ferramentas, inclusive ferramentas que muita gente combate hoje, mas foi usado em outras eleições, inclusive pelo mundo afora. Nesse sentido, entra Bolsonaro, que é defensor dessa classe dominante, usando dessas tecnologias. E o Bolsonaro, ele representa um momento diferenciado, porque ele conta com a força ostensiva, né, que é o poder de controlar as pessoas
as massas através das instituições, como o executivo, hoje parte do legislativo, mas tem o calcanhar de Aquiles para ele, contra ele, que é parte do judiciário, porque também já tem alguns aliados dele no judiciário. E, como se não bastasse tudo isso, tem o aparato militar e paramilitar que está no apoio à sua política. E a força, ele tem, então, essa força extensiva, a força ideológica, que se presta a ocultar os verdadeiros interesses dos mesmos, e a força destrutiva, que eu acrescentei, que são as novas tecnologias e o aparato de guerras híbridas usada nessas tecnologias, e, se necessário, a matança em massa, como ele próprio declarou que teria que matar no mínimo 30 mil, começando com o Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, no contexto, eles ganharam as eleições de 2018, primeiro, fazendo a prisão do oponente sem conflitos maiores na sociedade, porque as ferramentas foram utilizadas fortemente. Estabeleceram uma governança representada por um capitão como presidente, uma governança militar, portanto, não precisou de fazer uma guerra como foi em 64, né, ganharam, assume o poder com essa governança militar, e, além deles, esses dois, tem milhares de militares hoje de alta patente em cargos decisivos no Ministério. E perder as eleições para eles é perder essa governança que é diferente da ditadura militar, porque eles chegaram ao poder pelo voto e pelas ferramentas e pelas condições do contexto necessário, portanto, estamos no contexto da guerra híbrida, mas, se necessário, eles vão para o massacre. Então, essa é a leitura que eu estou fazendo nesse momento que estamos vivendo, porque esse debate das urnas, ele não é o debate central, é o pretexto. Se não fossem as urnas, eles iriam arrumar outro pretexto. Eles iam buscar outro pretexto para poder desenvolver a sua política de uma maneira geral. E o que desejam, então? Eles desejam manter a zona de conforto dessa governança militar, mesmo que tenha que acionar, como estão fazendo agora, a marcha do golpe que está em curso, conforme nós observamos oficialmente através da reunião dos embaixadores de uma maneira geral. Possibilidades, para concluir, possibilidades de cenário. Teremos o primeiro turno sob permanente ameaça. 2, o segundo turno de enfrentamento institucional com os bolsonaristas e de bolsonaristas. Eles vão perder, mas não vão aceitar perder as eleições. E o terceiro turno, entre aspas, de mobilizações na rua para garantir a posse, caso consiga, e também garantir a governabilidade. Portanto, companheiros e companheiras, eu volto na máxima do Karl Marx, que é o recorte epistemológico em relação à forma de leitura do mundo até então. Grande parte da leitura do mundo para nós, professores de história, geografia, filosofia, ela se baseia num eixo cronológico, pré-história, história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, como se não tivesse guerras e conflitos de uma maneira geral. Grandes fatos que aconteceram, né? Diferentemente dessa leitura, nós temos que fazer o recorte epistemológico a partir de uma leitura do mundo, a partir daquilo que é determinante, que são os modos de produção. Tá certo? E é a partir daí que a nossa luta se põe. Então, o escravismo, o feudalismo, o capitalismo não foi derrotado pelas eleições. Eles é um processo histórico universal que foi derrotado por lutas e mais lutas e, fundamentalmente, por um enfrentamento da luta revolucionária. Portanto, aqui eu tenho concordância com o velho companheiro de estrada, que é o Lenin, que sem teoria revolucionária
e sem praxis revolucionária nunca terá revolução, né? O nosso foco não é apenas eleição a cada 2 anos. Esse é um debate que nós vamos participar. Nós não vamos virar as costas para o povo, mas não é um fim em si mesmo. Tá certo? Não é um fim em si mesmo, porque do ponto de vista da história da humanidade, as grandes mudanças aconteceram a partir dessas lutas, desse enfrentamento e dessa percepção do além do processo da luta eleitoral. Desculpa a demora, mas é um pouco o que eu levantei como elemento para abrir o debate entre nós aqui. Obrigado. Tem uma pergunta. Vamos lá, está aberta a palavra, gente. Vai lá, pergunta. A Aline está falando. Só para entender melhor o contexto histórico e a gente voltar à atualidade, em que momento que passa realmente daquela questão mais popular, que tira a visão elitista de política, que os pensadores tinham que ser filósofos de Platão, né? E ele vem para um momento mais popular. E a outra pergunta é se vocês acham que a classe trabalhadora se reconhece enquanto classe trabalhadora para estar no poder, ou a gente vem ainda com esse traço cultural de achar que alguém é um ser assim, filósofo, independente de ser filósofo ou não, né? Somos todos classe trabalhadora. Tem que estar no poder um outro tipo de pessoa, não a classe trabalhadora. Tá aberta a palavra, gente. Aqui depois a gente vai conversando. Está aberta a palavra. Nós combinamos de até 3 minutos para permitir que o maior número de pessoas possam se manifestar. Então, aqui, necessariamente, não precisa eu responder. Claro que eu vou anotar no final, se eu perceber que não foi respondido, a gente retoma. Mas está aberto para quem quiser, nas suas falas e considerações também, ir respondendo ou comentando as perguntas levantadas. Tem mais alguém que queira usar a palavra? Então, a exposição que o companheiro acaba de fazer, ela nos remete, claro, a um debate com muito mais profundidade. A bela exposição aí da filosofia clássica, desde do processo lá da antiga Grécia, antes de Cristo, e a gente busca também na filosofia antes da Grécia, principalmente cá na filosofia egípcia, na filosofia etíope, aqueles filósofos e aqueles pensadores. Mas, discutindo a sociedade a partir dessa teoria de Estado, da teoria das 3 partes do Estado, e como a Aline acaba de perguntar, eles tinham um conceito que os filósofos era para governar. Então, ele divide a sociedade em 3 categorias, porque ele coloca a categoria dos filósofos, que era os que pensavam, e essa categoria seriam os governantes. Tinha uma outra categoria, que era aqueles caras que eram os parrudos, os fortes, que não seriam nem pensadores e também nem seriam os trabalhadores, que era aquela categoria de segurança, que seria o exército, que daria segurança aos de cima e reprimia os de baixo. E os trabalhadores como um todo, que eles chamavam de escravo, que o trabalho era para o escravo, né? O trabalho em si, a produção, era quem trabalhava para sustentar essas 2 categorias. A do exército, que é um ócio, que ninguém faz nada ali, só ganha dinheiro, o que a gente está vendo hoje, inclusive, e os filósofos. Mas tem aí o debate e a questão hoje, trazendo aí para os nossos dias, o Aldo toca nesse assunto e ele deve ser, inclusive, melhor, não melhor no sentido, mas
mais bem debatido, e a gente tem que levar isso para a rua. 2013, quando a gente observa essa juventude que rejeitava a bandeira vermelha, rejeitava as siglas partidárias, e a gente não tomou cuidado e achando que era a juventude estudantil, só que era o MBL. Já era o MBL, que era aquilo que eles falavam, escola sem partido, porém era o partido deles. E é interessante a gente observar que essa molecada aí do MBL são os netos e bisnetos dos caras da TFP, Terra, Família e Propriedade. Hoje a gente observa, inclusive nesse final de semana agora, ontem, se eu não me engano, a chamada, entre aspas, vírgulas e pontos, a Marcha para Jesus lá no Espírito Santo, que é uma vergonha, assim, estridente. Como que a gente vai fazer esse debate? Essas pessoas que estão aí, que muitos deles estão à frente dessa chamada Marcha para Jesus, que nos taxam de comunista de todas as formas, mas sequer sabem o que significa comunismo, o que é. Portanto, nós estamos falando aí a partir da nossa entidade da Aprofib, que é uma associação de professores de filosofia. Temos aí um papel fundamental, que é qual é o nosso papel, qual é o papel da filosofia nessa intervenção da sociedade hoje. Como pensar uma nova sociedade? A partir dos instrumentos que eles têm, que agora eles estão, como a gente observou e foi apontado pelo companheiro, eles têm parte do judiciário, ou melhor, todo o judiciário, a esquerda que acaba contando com um outro que tem um pensamento diferenciado, divergente. Nós não temos o poder da mídia, apesar de que agora, com esse advento das mídias sociais, a gente consegue adentrar um pouco mais no meio da juventude, mas ainda fica muito voltado para uma população acadêmica. Os trabalhadores, de modo geral, não têm nem tempo para ficar na internet, ficar nas redes sociais, lendo todos os comentários que aparecem. Portanto, cabe a nós aí uma intervenção de como nós vamos estar no meio da massa para ganharmos esse pensamento da massa. Eu não sei para concluir, Aldo, o que eles vão fazer, qual o caminho deles agora, e aí a tentativa é exatamente minar as eleições, porque eles sabem que existe uma grande probabilidade deles perderem as eleições. E aí a questão é tentar golpear e jogar de todas as formas. Portanto, a nossa intervenção ela tem que ser ainda bem mais no meio popular, nas massas. Obrigado, Odacília. Está aberto. Alguém mais quer se manifestar? Obrigado. Bom dia a todos, que ainda não tinha visto. O Odacir falou uma coisa bem importante, né? Que eles estão apelando, né, Odacir? E eles estão, assim, se infiltrando de uma maneira muito sutil nas redes sociais, até nos grupos de WhatsApp, de Facebook. Tem um grupo no Facebook que acho que é aposentados, né? Em favor dos aposentados, que eles começaram a colocar coisas do Bolsonaro, né? Atacando o Lula, atacando a esquerda. Então, você vê que ali a intenção não é nenhuma em favor dos aposentados, e sim infiltrar as ideias deles. E eu estava comentando com a Hilda essa semana que tem pessoas que eu respeito, que eu não tenho como me afastar de vez dessas pessoas, que elas me ajudaram muito em momentos difíceis,
mas pessoas que nunca tinham se manifestado em relação ao Bolsonaro começaram a mandar mensagens provocadoras, inclusive uma eu bloqueei. Tá? Uma eu bloqueei porque não tinha condições. A outra me mandou... Ela mandava coisas do Bolsonaro, eu criticava, ela ria. Esses dias, eu acho que eu até postei, ela me mandou uma mensagem racista e botou embaixo, kkk. Eu falei, olha, isso não tem graça. Aí ela falou assim, quem não sabe brincar não desce para o parquinho. Eu falei, aí não é questão de não saber brincar. Racismo é crime. E o que você fez é crime. Aí a pessoa me bloqueou de vez. Uma amizade assim que eu tinha, não só virtual, a gente se conhecia há muitos anos. Então a gente está vendo, ou eles estão apelando porque estão desesperados, ou eles estão se infiltrando de maneira assim, bem sutil para minar as nossas bases. Teve uma que colocou também, acho que no Twitter, uma mensagem contra o Lula, mas assim, uma coisa bem absurda, bem besta, para falar o português claro. E a minha colega rebateu. Então, a gente está vendo que existe... Ou são as duas coisas, né? Ou eles estão tentando entrar sutilmente, ou eles estão tão desesperados que estão apelando. E a situação está complicada, sim. Existem aqueles que acham que o Lula já venceu no primeiro turno. Eu não... Que nem nós estamos falando, eu não sei se ele realmente venceu no primeiro turno. Se ele venceu, se ele vencer, ele vai conseguir tomar posse. Estávamos até conversando sexta-feira, né, Aldo, no nosso encontro, que a gente vai ter que se mobilizar realmente, não ficar só nas redes sociais, porque a gente não pode esperar a casa cair para depois gritar. Era isso daí que eu tinha para dizer. Obrigado, Kátia. Olha, eu vi aqui pedir a palavra, isso, Nilson, e depois o Chico. Eu queria sugerir o seguinte, tem companheiros que estão participando pela primeira vez hoje aqui, caso queira deixar depois aí, a Rose normalmente faz isso, deixar o contato que nós colocaremos no grupo de formação para ser comunicado todo domingo a nossa escola da sabedoria, a nossa escola sapiencial aqui, entendeu? Acho que o Nilson pediu primeiro do que o Chico. Nilson, depois o Chico. Bom dia a todos. É um prazer falar com todos vocês. O Aldo, eu já conheço da PUF de São Bernardo, já participei de algumas reuniões lá, círculo de debates, até cine debate, eu tive o prazer em conhecê-los. Então, eu trabalho do ramo comerciário, né? Eu sou promotor de venda e eu trabalho no açaí atacadista. Então, ali, eu estou no chão, ali eu estou no front. E eu percebo que nessas falas da ultradireita, ela prega o seguinte, que só tem direito a comer, a morar, a atendimento médico, a educação, só tem direito a ser gente quem é cristão, patriota, de família, hétero e que não fica com mimimi de racismo e de minoria. Eles falam isso, às vezes, abertamente, sem disfarçar. Então, e eu percebo também um trabalho muito cruel, muito forte dos movimentos neopentecostais, que pegam o seguinte, que se a pessoa está passando fome, é porque peca contra Deus. Se a pessoa está desabrigada, mora debaixo da ponte, é porque não procura a Deus, não é por isso que a vida dela está amarrada. Se a mulher é espancada pelo marido, é porque ela não ora, é porque ela não é submissa e não ora pelo marido. Então, eu percebo, não só eu percebo, quanto você também percebe isso, que isso é pregado diariamente e de uma maneira assim tão repetida, que quando eles vêm nos atacar e a gente tenta contra-argumentar, eles até gritam. Parece que somos um bando de demônio.
para eles. Então, uma coisa que precisamos fazer isso para ontem, ocupar esse campo também, o campo da religião, o campo neopentecostal, e disputar ideias lá. É lá que a gente precisa disputar ideia também, porque é muito cruel. Eu mesmo ontem eu ouvi de um colega de trabalho que quem passa fome é porque dá brecha para o diabo e não deixa Deus trabalhar. Ideologia de gênero é coisa de comunista para defender gay. Então, assim, então a gente precisa, urgente, disputar esse campo das ideias. Né? Porque, vamos supor, pelo que eu percebo nas pesquisas, o Bolsonaro tem 30% da aprovação e de intenção de voto, ou seja, que é 1/3. Vamos colocar assim, essa matemática bem simples, que eu não sou tão intelectualizado, eu não sou tão acadêmico, mas pelo menos um pouco de consciência de classe e vontade de lutar eu tenho, que é 1/3 da população que pensa exatamente assim, que lugar de preto é lombando caixa, é varrendo o chão, é apanhando da polícia, e se está de mimimi que volte para a África, lugar é de mulher, ou é no fogão, ou é na cama mesmo, e se está de mimimi vai apanhar, e se apanha é porque dá motivo. Então, é essa fatia da sociedade que a gente precisa enfrentar duro, e eu vou até falar uma outra coisa a mais. Me corrijam aí, sem nenhum problema, que eu vou aceitar a correção. Eu não estou vendo nenhuma mobilização contra fake news. Porque já estão atacando, já estão mandando um caminhão de fake news, e eu não estou vendo uma mobilização para a gente denunciar e combater. Então, eu nem entrei para fazer uma pergunta, mas para fazer esse comentário, é do que eu vejo todos os dias no chão da loja. E é muito duro isso. E outra, eles não deram golpe em 2016 para aceitarem entregar de novo para o campo da esquerda. Está desenhado um golpe. O golpe ele está em curso. A visita do empresário com nome de perfume, o Musk, prova isso. Que tem apoio de boa parte da elite, e se principalmente se vencermos as eleições do primeiro turno, aí que o golpe ele pega força. Já terminei. Obrigado, Nilson. Obrigado pela presença aqui, participando com a gente. Legal. Deixa eu ouvir também companheiros que estão no chão da sala e do trabalho e também escuta no cotidiano o que está acontecendo. Chico Greter. Bom dia. Estão me ouvindo? Alô? Estou te ouvindo, Chico. Eu peço aqui porque a coisa muda. Tem vários... Está um pouco baixo o seu som. Está um pouco baixo o seu som. Como sempre, né, Aldo? Você sabe disso que já tem problema aqui, eu não contratei um técnico ainda. Meu filho veio aqui, ele entende disso, eu esqueci de pedir para ele regularizar isso para mim. As tecnologias, é um barato, viu? Bom, é o seguinte. Gente, primeiro a palestra do Aldo aí, essa retrospectiva histórica da questão da política, né? Isso é sempre importante. Ontem alguém falou na nossa live, né, Aldo, que não é hora de filosofar, né? É hora de agir. Bom, eu não contestei na hora lá, mas eu escrevi lá que a separação da teoria e da prática é coisa de idealista, né? Aliás, faz parte da ideologia neoliberal e fascista. Olha, vamos filosofar, não. Então, cria aquele povo burro, né? Mal informado, desinformado, e aí as fake news completam, como o nosso companheiro falou, as fake news completam, juntando mais com também o fundamentalismo religioso e a teologia da prosperidade. Por que eu estou falando tudo isso? Primeiro, filosofar não tem nada a ver, refletir sobre a prática, porque a gente tem prática, né? Se a gente não tem prática, aí é alienação mesmo, né? E acho que todo mundo aqui tem prática social. Se não tem política, tem social, tem na educação, tem tudo. Eu acho que a prática é o critério da verdade, como dizia Marx.
Ou seja, a prática transformadora, né? Não é a prática individual. Não interessa muito se eu fui na missa hoje, ou se não fui, se eu fui no culto, se eu fui no terreiro do candomblé, mas eu tenho uma prática social transformadora, né? Nem todos os trabalhadores têm, nem todos os professores têm. Vão lá, trabalham, reproduzem o sistema e acabou, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Justamente porque eu queria colocar aqui, enfatizar mais, o Aldo passou en passant, como se diz em francês. Acho que hoje em dia eu já li 3 vezes, eu vou reler de novo Maquiavel, né? Eu posso falar de Sócrates, Platão, Aristóteles, que eram aristocratas. A gente tem que falar dos sofistas aqui, que também eram políticos, né? Os sofistas lá que estavam na rua e eles cobravam para dar aula, né? E Platão estava lá na academia, depois Aristóteles rompeu com ele, fundou o Liceu, né? E estavam lá numa boa. E da Platão, não, o governo tem que ser dos filósofos, né? Mas que filósofos? Filósofos, idealistas e elitistas. Ora, nós não somos dessa filosofia. Então, Maquiavel vai falar da filosofia real, não é a que devia ser. Wilson, fecha o microfone, por favor. Alô? A filosofia metafísica, ela é a filosofia ligada com a ética do que deveria ser. Mas eles não tratam da filosofia como ela é. E aí eu digo, né? Desde do Egito, passando pela Grécia, por todos os lugares, por todos os governos da história, né? A filosofia é uma classe que domina o poder. Tem gente com o microfone aberto, está atrapalhando aqui. Nilson Correia. Só um minutinho, Chico. Chico, só um minutinho. Pedi o companheiro para fechar o microfone, que está dando uma interferência. O companheiro Nilson falou antes. Obrigado. Então, a luta pelo poder, e o poder está ligado com o poder econômico, ela é histórica, né? Há uma classe dominante, há grupos dominantes. E Maquiavel fala muito bem disso. Então, eu já estou até separando aqui, eu levantei, desculpa, esqueci de desligar a câmera, e virei de costa aqui, que está a minha coleção dos pensadores, que eu vou já pegar o livrinho de Maquiavel aqui e vou dar uma relida de novo, porque a filosofia é a mesma coisa, essa luta, e os que estão no poder não largam o osso. Não adianta. Não vai. Agora, aí vem o Lula falar que os bolsonaristas, não é para confrontar os bolsonaristas. O Lula está lá, fazendo os discursos dele. Tudo bem, Lula, mas a gente não tem que confrontar, nós temos que reagir. Pensamento budista, não contra-ataque, mas reaja. Eu não posso ver o pessoal estuprando o Brasil, estuprando 30 milhões de esfomeados, mentindo, fake news e tudo isso, e falar, não vamos confrontar, não, nós vamos ganhar na urna. Beleza, hein? Lula, você está muito paz e amor, meu amigo. Desculpa, nós temos que reagir 7 de setembro. E, em seguida, reagir 10 de setembro. Construir um grande movimento. Maquiavel falou o seguinte, os príncipes, quando está no poder, ele desce o cacete, ele mata e faz de tudo. E quanto mais ele matar, é melhor. E assim é os poderosos. Os militares não estão nem aí. Se tem 10% de militar de esquerda ou liberal, 90% é tudo ligado ao fascismo, essa mentalidade. E foi falado no começo aí, eles estão planejando um golpe. Se o Lula ganhar no primeiro turno, que é difícil, eles já vão para o golpe. Se vai para o segundo turno, eles vão, e se perder, eles vão tentar até o Lula não poder tomar posse. Isso está na cara, está claro isso. Então, eu queria dizer o seguinte, olha, a gente tem que se organizar e sair para a rua, sim, numa boa, e tomar cuidado, porque eles estão armados. Gente, só para citar, desculpa aqui. Uma pessoa pode comprar até 30 armas.
se ele é idôneo. Se ele for bandido, aí já pega, né? O exército nem confere. O exército nem confere. O cara tinha 16 processos, foi lá e comprou um rifle das Forças Armadas. E se ele for atirador de clube de tiro, ele pode ter 60 armas e cada arma pode ter 5.000 munições. E você vai o quê? Falar, ai, vamos sair com a rosinha na mão, a Revolução dos Cravos. Ou o Lula está brincando, ou o PT está brincando, ou a esquerda, o PSOL, está todo mundo brincando, ou estão totalmente alienados. Se a gente não se organizar agora, eles dão um golpe lá em setembro, porque aí a sociedade está mobilizada. Estão falando aí, ó, a Kátia falou, todo mundo falou, o rapaz falou aí. Eles estão uma briga na internet o tempo todo. Eu recebi hoje, desculpa, tem duas coisinhas só, pode me cortar aí, tá? Concluindo. Eu recebi um áudio do meu irmão no interior hoje, eu vou mandar para vocês aqui no grupo. É um áudio do clube de aposentados dele de rancharia. Olha o que o cara vai dizer. Escutem o áudio e depois vocês me dizem. Ele gravou ontem isso. É golpe na cara. E o cara sabe das coisas que ele está fazendo no áudio. E tem toda aquela visão golpista deles, né? Que esquerda, tem que eliminar a esquerda. Ele usa palavras lá que é vagabundo. Dá atenção, Chico. Chico, você se afastou do microfone. Estou te ouvindo. Não estamos Acho que te ele ouvindo. caiu lá. Ele saiu. Cortou. Chico, vamos lá então. O próximo que pediu a palavra foi o Carlos. Se o Chico depois voltar... Concluiu, Chico? Alô? Voltou? Oi, concluindo isso. Agora sim. Concluindo. Desculpe, né? Aqui caiu aqui o negócio. É o seguinte, eu só falei aí que a gente que é sério, que não é brincadeira, e que a gente não é hora de filosofar, é hora de filosofar e de agir, né? Segundo, alguém falou aí da Profit, tem esse livro aqui, ó. A filosofia toma partido do terceiro encontro da Profesc. E está lá, a filosofia, a educação e a questão democrática. Esse livro aqui, já em 2016, já fazia toda uma análise. Tem uma mesa da Chauí aqui, por exemplo, tem mesa do Gianazzi, tem mesa com o Aldo e mais alguns companheiros, tem várias mesas, tem mesa da mulher, que discute essa questão que está totalmente atual sobre a questão da democracia. Está aqui o livrinho, né? Quem quiser, é só pedir aqui. Eu mando o e-book por apenas R$10. Desculpa, mas aqui é um documento, né? Não quero ganhar dinheiro, não se ganha dinheiro com R$10 aqui, não dá o trabalho. E o livro material, R$20 a gente manda, R$25 a gente manda o livro pelo correio sem cobrar mais nada. Então tá aí, a gente tem que se organizar e voltar à luta. Falou? Um abraço. Obrigado, Chico. Carlos. Bom dia a todos e a todas. Há dias atrás, eu estive aí naquele encontro na Praça da Moça, né, da abertura do movimento Todos Juntos pelo Brasil, onde estava Lula, o Haddad, acho que, e outras figuras aí do cenário político, né? Depois desse encontro, eu anunciei meu apoio ao Lula nas redes sociais, em especial no Facebook. E aí eu comecei a ser atacado também, né? Eu comecei a ser atacado, foi muito significativo, porque 2 ex-alunos de 30 anos atrás, que na verdade eles começaram a me atacar com uma questão moral. Como você, professor, vai apoiar um ladrão, etc. O discurso foi um discurso moral, né? E só que eu vejo que a gente tem que contra-atacar, mas eu penso que não reativamente, mas de modo ativo, né? De modo ativo. E eu comecei a dialogar com eles, tentando dialogar com eles, não tinha conversa, mas eles também não tinham muita ação, não. E eu tive um grupo também muito forte de apoio a mim ali,
e os dois acabaram se calando. Eu nem precisei bloqueá-los, né? Então, pegando um pouco a fala aí do Chico aí, eu acho que eu penso que esse contra-atacar, a gente tem que também fazer de uma maneira inteligente. Por que eu estou dizendo isso? Porque à medida que o Aldo fala das guerras híbridas, né? O que delas chegou no Brasil até então? O que delas chegou aqui para nós? Eu penso que o que delas chegou para nós aqui talvez foi o engajamento desse reacionismo, através das novas tecnologias, né, das novas formas de comunicação. Então, eu acho que o engajamento que está tendo aqui, frente às lutas, frente aos movimentos sociais, usando de ferramentas das guerras híbridas, é toda essa parafernália tecnológica que, pela linguagem, pela tecnologia, vem querendo desmontar, acho que as lutas ou aquilo que está próximo de um movimento social mais justo, sabe? Eu penso que nós temos que nos apropriar, talvez, os trabalhadores também de ferramentas tecnológicas e ferramentas comunicacionais que a gente consiga travar o contra-ataque, não de modo violento, como o que vem ocorrendo, mas de modo engajado, uma contra-ação, acho que ativa e inteligente, sabe? Não sei como fazer isso. Porque fake news, mais que mentiras, são comandos de ordens morais. O que está por detrás disso são questões ideológicas, de comando de moral, para colocar a visão dessa direita extremista. Agora, como que contra-atacar sem ser reativo e violento como tais movimentos? Acho que talvez o desafio para nós esteja aí, né? Porque essa direita está usando de todo aparato tecnológico comunicacional para trazer um discurso de ódio, que é um discurso ideológico, e acho que a gente tem que contra-atacar, mas não nessa dimensão, nesse momento. Mas a gente tem que pensar ferramentas para contra-atacar, e acho que o nosso desafio é esse, pensar a esse respeito. Essa é a minha fala. Obrigado. Aldo. Legal. Queria só... Oi? Não, só para dizer o seguinte, eu falei claramente, não é contra-atacar, é reagir, tá bom? Só para dizer claro que eu não falei contra-atacar. Tá. Legal. Gente, vamos aproveitar aí, quem tiver interesse, a gente abrir a câmera aí para alguém que possa tirar uma foto do registro do nosso dia aqui hoje. Temos um número bom de companheiros e companheiras aqui nessa atividade. Não sei se a Rose já terminou de fazer lá a torta que ela estava fazendo. Se ela pode tirar a foto para nós aqui. Eu tiro. Já terminei de fazer a torta. Eu vou tirar. Então tá ótimo. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Alberto? Eu queria responder uma coisa, Aldo, sobre a questão da fake news. O pessoal tem um grupo para denúncia de fake news. Quem até administra esse grupo é a Cris Abru, que é aquela advogada que é a comunicação do pessoal aqui em Santo André, que é do Gabinete do Amor. Depois eu compartilho o link com vocês do grupo. Tá, legal. Mais alguém tem? Renato, se inscreve. Vai lá, Renato. Primeiro, bom dia aí a todos, todas. Eu queria escrever aqui, havia uma divergência que eu não falei, um pouco em cima do que disse o Preto Lindo e o que disse a Aldalci aí e o Chico nas intervenções. Acho que um pouco hoje eu vou colocar um pouco no que falou no domingo passado, que é mais ou menos o tema de hoje, né? Por exemplo, em relação à campanha eleitoral esse ano, eu milito no PSTU e nós estamos fazendo a campanha de Vera. E como disse, você pega o café bolchevique de Mauriase, ele é bem objetivo nesse sentido. Por exemplo, o PSOL saiu 200 militantes, respeito todos que ficaram, não tem nenhum problema em votar no Lula, mas não é nenhum problema o PCB com a Sofia Manzano,
não vejo nenhum problema do Péricles com a UP e o PSTU com o Vera, porque a eleição não vai se resolver um problema via processo eleitoral, não é por aí que vai decidir. Por exemplo, como dizia Mauriase na sua intervenção, e, por exemplo, hoje tanto o PCB, o Mauriase e os militantes, algumas correntes que retiraram, saíram do PSOL, outras, tipo a CST, que já declararam que vai votar em Vera, mas mesmo assim continua, por exemplo, chamando o voto, como um companheiro de Belém já declarou que é candidato a Senado, mas vamos chamar o voto na Vera. Isso, e não vai ser através do voto, e possivelmente nas pesquisas daria 1%, ou pode chegar a 0% ou 3%, não vai decidir a eleição. O que vai decidir posse, se Lula vai tomar posse, se vai decidir isso é o povo na rua, não é o PSTU retirando sua candidatura, não é o PSOL retirando, não, o PCB retirando candidatura, e nem a UP retirando sua candidatura. Nós temos que se preocupar que a eleição é uma parte do processo. Aí o companheiro Mauro aqui responde a alguém, por exemplo, ao Boulos, a alguns companheiros, e o PSTU não vai retirar a candidatura. Com certeza o PCB já disse. Aí eu estava lá no Decifra, onde ele faz o curso semanal, onde estava Mauriase, e ele respondeu: não vai ser Vera, e nem a UP vão retirar. Então, e eu, por exemplo, eu não sou um senso comum em não apoiar no Lula no primeiro turno. No segundo turno, sim. Primeiro turno, a gente tem candidatura, as candidaturas de esquerda, e a gente tem as críticas mesmo, porque a gente não vai apoiar aqui, chamar o voto com vice de Alckmin. E a gente tem, eu não vou aqui nem colocar as nossas posições em relação eu queria só responder nesse detalhe. Nós temos candidatura, o PCB tem candidatura, a UP tem candidatura própria, e não é nessa eleição que se resolve, é povo na rua. O povo na rua é que vai decidir a eleição, é que vai decidir se tem golpe ou não. Não é o PCB retirando, nem o PSTU e nem a UP. Por isso, nas falações do meu amigo de velha guarda, da Aldaci, que é um grande amigo, companheiro que eu gosto, e também eu Chico, uma pessoa que eu respeito muito, eu não concordei com nada da intervenção. Agora, havia essa divergência, como dizia no direito, peço vênia, né? Brincadeiras aí. Um abraço. Abraço, legal. Mais alguém quer falar? Porque aqui não tem problema nenhum. Aqui eu acho que em nenhum momento nós estamos fazendo qualquer alusão pejorativa, depreciativa a quem quer que seja, principalmente os candidatos do campo da esquerda. Né? Claro que cabe o juízo de valor e avaliação política, mas não depreciar quem quer que seja, tá certo? Mais alguém quer usar a palavra? Eu peço a palavra. Alberto? Eu acho que o mais importante do pronunciamento de Aldo foi deixar claro que não existem ideias neutras, que não existe filosofia neutra. Toda filosofia tem um conteúdo social, tem um conteúdo de classe. Assim como as ideias em geral, inclusive as ideias artísticas, a arte e outras atividades humanas, outras criações humanas, todas elas têm algum conteúdo social, algum conteúdo de classe. Quando Aristóteles falava que é da própria natureza a condição de ser escravo ou não ser escravo, isso é expressão de um conteúdo de classe e de quem estava filosoficamente a serviço da aristocracia grega. Isso vale para Santo Agostinho. Santo Agostinho deixava claro que a sociedade vigente tinha que ser intocável.
Isso vale para os hereges, que tinham a sua maneira de ver Cristo, tinha a sua maneira de ver a questão dos princípios cristãos na sua luta, trabalhando no sentido de uma sociedade mais igual, evocando principalmente o cristianismo primitivo. Isso vale para Hobbes. Hobbes apresenta um Estado para resolver a questão da classe a qual ele estava a serviço. Isso vale para Locke. Isso vale para pensadores em geral. Não existe pensador que não esteja pensando segundo a lógica de classe. Desde que surgiu a luta de classe, é isso. Isso tem que ficar claro. Toda vez que a gente ouve um pensamento, ouve ideias filosóficas, que ideias são essas? Essa pergunta tem que ser feita imediatamente. E, às vezes, elas vêm com sutilezas. Às vezes, um descontentamento, por exemplo, em forma de pessimismo, como da chamada sociedade líquida, por exemplo, e vem carregada de um certo pessimismo, que, às vezes, dá a impressão de que se trata de uma rebeldia, quando, na realidade, se trata de um pensamento que, em última instância, procura justificar o que está aí através de uma lógica pessimista, de uma lógica ascética. Então, não existe pensamento neutro, isso tem que ficar bem claro para nós. Se não existe pensamento neutro, evidentemente existe o pensamento aí a gente tem que desembocar nos dias de hoje. Se não existe pensamento neutro, qual é o pensamento da mudança? E qual é o setor social que tem o papel principal de sujeito da mudança? O que eu noto hoje, eu tenho notado, inclusive, em discurso de companheiro de esquerda, é que existe a seguinte visão: não é a classe trabalhadora, entendeu? O sujeito determinante, o sujeito fundamental da transformação da sociedade. Talvez esteja um pouco consciente ou inconscientemente bebendo um pouco entendeu, Eros de Civilização de Marcuse em algumas colocações da Escola de Frankfurt. Marcuse, no seu Eros de Civilização, ele não via mais a classe trabalhadora como sujeito histórico da transformação. Ele levava isso para minorias, levava isso para alguma rebeldia existencial, em grande medida, uma certa rebeldia, por exemplo, tipo daquela de 68, em maio. Então, existem algumas coisas sutis. Em nome da rebeldia, existe, às vezes, uma forma de não ficar contra a verdadeira rebeldia, que é a rebeldia de classe. Isso, entendeu? Marcuse foi durante o século passado, nos anos 50, nos anos 60, ele foi o grande mentor dessas ideias. Não significa dizer que ele não tenha dito verdade, mas na medida em que ele tem como foco de que não é a classe trabalhadora, achando que a classe operária já estava embriagada pelo sistema, consequentemente ela saiu da sua condição de sujeito, consequentemente não tem revolução socialista. Você pode ter as diversas rebeldias, mas não uma rebeldia da transformação. Porque nem toda rebeldia é rebeldia de transformação. Os hippies foram rebeldes. Existe uma série de rebeldias que, entendeu, feitas aí, como algumas, por exemplo, como Occupy e tantas outras, que, em última instância, acabam não sendo rebeldia de transformação. É a perspectiva minorista. Como se as chamadas minorias não fossem parte da classe trabalhadora, na medida que elas se colocam como setores oprimidos. Então, é uma pegadinha que existe e que é preciso que a gente, entendeu? Trabalhar com as ideias não é fácil mesmo, não. Porque ela vem cheia de sutileza. Às vezes tem alguém que vê Nietzsche como revolucionário.
Porque Nildo fala contra a religião. Falar contra a religião necessariamente não significa dizer ser revolucionário. Você tem ateísmo de vários tipos. O Nietzsche, por exemplo, quando fala em relação à religião, ele fala dentro de uma lógica histórica, inclusive, entendeu, dentro daquele princípio da vontade e poder, em que você tem, de um lado, né, dentro dessa lógica, os vencedores e aqueles que atrapalham os vencedores, que são os fracassados. Para onde é que ele vai com isso? Isso é uma sutileza enorme. Mas a gente, mas ele tem um descontentamento em relação à religião como instrumento entendeu, de conservação das ideias, como instrumento de usar o fracassado. Vive do fracassado como o urubu vive da carniça. Então, ele faz essa denúncia, claro que ele faz essa denúncia. Mas ele faz dentro de uma perspectiva histórica. Como se fosse a religião a causa de tudo e não o modo de produção. Ele deixa o modo de produção de lado. Veja a sutileza. É fácil ser rebelde deixando o modo de produção de lado, deixando as bases materiais de lado. Se você deixa as bases materiais de lado, você não muda nada. Você faz uma guerra das ideias, as ideias pelas ideias, as ideias em abstrato. Então, acho que é importante. E o companheiro colocou, é preciso, o companheiro Chico colocou a questão de filosofar ou não filosofar. Primeiro, ninguém está na luta, todos nós que estamos na luta, estamos com alguma filosofia, entendeu, por trás dela. Não existe nenhum militante que não tenha, entendeu, como fundamento para ir à rua a sua filosofia. Não vamos colocar a filosofia como uma coisa assim, como uma coisa do outro mundo, como uma coisa de uma minoria que resolve ficar só teorizando. Você tem dois tipos de filosofia. Uma filosofia para defender o status quo e a filosofia da transformação. E todos nós, quando vamos para a luta, nós vamos com a nossa filosofia. Sem ela, a gente nem vai. O que mostra é que sem ideias, sem ideias de transformação, isso está na nossa prática no dia a dia. Não há luta, entendeu? Não há, em particular, luta pela transformação do mundo em que vivemos. Todos nós temos filosofia, não existe isso, não. Todos nós filosofamos. Todos nós, quando falamos para o povo, falamos sobre uma determinada perspectiva filosófica. Quando o Aldo fazia o discurso, lá na Vila Lunaldo, Aldo estava fazendo o discurso segundo a sua perspectiva filosófica, lá na luta prática. Quando você vai na frente de uma fábrica, você está fazendo o discurso para companheiro segundo a sua lógica. Olha, deixa eu falar com você. E quando o burguês vai fazer o seu discurso no parlamento ou em qualquer outro lugar, ele está falando segundo a sua lógica filosófica e de dominação de classe. Então, esse é o microfone, por favor. Em relação à luta que está colocada aí nos nossos dias, evidentemente que a gente nunca deve parar na questão das eleições, na questão eleitoral. Mas a questão eleitoral está colocada e a gente não tem... E o nosso caminho concreto nesse momento é participar dela na defesa da campanha de Lula. Evidentemente que há um equívoco da esquerda, porque depois das eleições, em geral, uma boa parte da esquerda para de lutar. Ela se inflama durante as eleições, aí estava o equívoco dela, a perspectiva reformista dela, a perspectiva não transformadora em última instância dela, que depois das eleições ela se afasta do povo. E quando a centralidade, quando o decisivo para transformar a sociedade é a organização do povo, antes, durante e depois de qualquer processo, no nosso caso, o processo eleitoral. Até porque se o trabalho junto ao povo é feito antes, durante e depois das eleições, quando a gente chega nas eleições, a gente chega com a outra qualidade de discurso e com a outra qualidade de prática.
Agora, se a gente, depois das eleições, a gente se afasta do povo, a gente deixa de fazer um trabalho de conscientização e organização do povo, quando a gente chega nas eleições, a gente chega empobrecido. Chega com péssima qualidade do nosso discurso e, inclusive, da nossa prática. É o que eu tinha a dizer, desculpe se eu me alonguei nas minhas colocações. Ok, obrigado, Alberto. Gente, eu estou achando que nós já somos 11h31. Aline? Rapidinho, eu vou compartilhar uma situação agora que eu estou passando essa semana com vocês, uma visão minha. Essa semana eu estou aqui no Vale do Ribeira, né? São 23 municípios aqui. Para quem não conhece, eu brinco que é uma região que é no meio do nada, porque não é nem litoral, porque tem cidades que não tem praia, mesmo a que tem é de difícil acesso, e também não é interior. É a região com menor população do estado de São Paulo. E o que eu senti aqui politicamente, até porque eu vim para cá em pré-campanha, que assim, há uma grande rejeição ao PT. É uma região basicamente bolsonarista, só que há uma grande aceitação do pessoal. Então, na verdade, o pessoal não é contra a esquerda, eles são antipetistas. Por conta até das mídias, das fake news, enfim, de tudo que aconteceu com o PT nos últimos tempos. Eu acho que para depois da eleição seria bacana nós, do PSOL, dar um olhar maior e melhor para essa região, já que a gente tem uma boa aceitação aqui, enquanto esquerda, enquanto socialista. Ok, Aline. Mais alguém, gente? Para nós. Oi. Posso falar só uma coisinha? Vai lá. Desculpa ter que falar de novo. Eu tinha falado ali que a gente não deve contra-atacar, mas reagir. Porque muita gente, em nome da paz e do amor, simplesmente, quando vem a direita, não contra-ataca e nem reage. E aí a direita toma conta. Então, foi assim no nazismo, no fascismo italiano, espanhol, português, na ditadura militar, não se reage. E quando vê, a direita toma conta. Então, nós temos que reagir. Eu não falei contra-atacar. Contra-atacar é quando alguém chega num grupo, é quando alguém na rua, como aqui, alguém armado, militarista aposentado, começou a discutir comigo, eu não ia reagir porque ele estava armado com uma 765, uma 380, e eu estava sem nada. E mesmo que eu tivesse armado, eu não ia reagir porque ele é treinado e eu não sou. Eu não posso pagar um clube de tiro e nem comprar uma arma. Está entendendo? Então, nós não podemos reagir porque não dá para reagir. A não ser que a gente se arme também, porque, como eu disse, eu também sei atirar. É só treinar um pouquinho. Agora, primeiro isso. Segundo, quando o Alberto fala da filosofia, justamente isso, o Alberto, eu falei que a filosofia e o idealismo pregam a filosofia lá nas nuvens. E que essa filosofia idealista, que é do idealismo, que começa com Platão, é a filosofia que trata do mundo das ideias e que a burguesia continua usando. Por exemplo, na moral, a família, o amor, o reino de Deus, eu estou citando aqui tudo, né, que está ligado com a metafísica, prega-se uma moral ideal, entendeu? Não se fala do mundo. Eu sou a favor da vida e contra o aborto. Isso é tudo idealismo. Idealismo no sentido que fica nas ideias. E o pessoal de direita, por exemplo, não discute que tem milhões de meninas que estão sendo engravidadas, estupradas, e ninguém está preocupado com a vida delas. E nem se elas vão criar ou não os filhos. Estão preocupados se o feto é gente ou não é gente. É uma discussão metafísica, no sentido de, eu defendo a vida. Defende a vida nada. As meninas estão sendo estupradas, estão sendo violentadas, estão morrendo de fome e as crianças estão sendo adotadas pelo narcotráfico. E as pessoas ficam rezando no domingo. Tem um monte de gente agora rezando o Pai Nosso nas igrejas, falando glória, aleluia nos templos, e são a favor da vida e vão votar no Bolsonaro. São hipócritas, fariseus hipócritas. Mas deixa para lá que Jesus disse para não julgar, para não ser julgado.
Então é isso. Alberto, a filosofia minha é a filosofia chama dialético-histórico-crítica. Eu sou contra, não é hora de filosofar. É isso mesmo, é hora de filosofar sim, mas filosofar na prática. É a filosofia da praxis. Não podemos ficar, Lulinha, paz e amor. É isso aí que eu estava dizendo. Isso não fica fora do mundo. Então, nós o quê? Defendemos uma filosofia, e está aqui no nosso livro, aqui, ó, tá entendendo? E está na Profesp, está na Profib, uma filosofia engajada, uma filosofia transformadora. Não há separação entre as ideias e o mundo. Se há separação, é ideologia. E o Alberto explicou isso muito bem, e eu concordo plenamente com ele. Né? Quem separa a filosofia e coloca lá, como o Gianotti fazia, e muitos fazem, né? Simplesmente ela está ideologizando a filosofia. Por isso que Aristóteles rompeu com Platão, é bom saber disso, ele era da elite, mas ele rompeu porque ele falava, o político está na prática, o político está... quem foi o criador da democracia ateniense? Péricles. Péricles era do povo. É o do povo. A política é de outro ramo. A política não é da teoria das ideias. A política é da prática. Aristóteles disse isso. Lembrando que Platão e Aristóteles, além de filósofos, eles também eram cientistas sociais. E quando eles são cientistas sociais, eles podem errar nas teorias deles. Só isso. Nada mais. E qualquer um pode, como disse o Alberto. O Alberto disse, e como que eu sei que um discurso... mas a classe trabalhadora é a consciência da revolução na história. Eu queria saber, sem ser irônico com o Alberto, eu queria saber aonde está a classe trabalhadora. Em qual delas? Aonde que eles estão? Né? Numa boa. Porque nós estamos meio paralisados na história. Aqui e agora. O que nós vamos fazer de prático para combater e reagir à direita fascista que está ameaçando de um golpe? Isso é concreto, não é brincadeira. Obrigado. Waldo. Obrigado. Chico, eu queria só... Poderia falar depois uma palavrinha? Só falar nessa questão do momento que nós estamos vivendo, só apresentar aos companheiros, tem um texto legal, que é Manual de Segurança Preventiva para Militantes. É um texto elaborado pelo Burato. Burato é um filósofo, que é autor do livro Ditadura no Gatilho. Esse é publicado da CUT. Então, é um material que vale a pena as pessoas também terem acesso, porque ele trabalha com essa questão, dessa preocupação de segurança preventiva de militantes, que nós estamos passando por um momento onde tudo poderá acontecer também, não que... Gente, é isso. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Aldo, posso Bel? falar? Isso. Bel pediu aí. Bom dia a todos aí. Bom dia. Uma ótima tarde. Na verdade, eu queria fazer uma sugestão, que amanhã começam as aulas novamente. Amanhã nós vamos estar voltando às salas de aula e vai aí até o final do ano, né? Vamos passar por eleições e tudo. Então, às vezes eu fico pensando, será que a gente não poderia fazer a Profesp, a Profib, não poderia fazer um currículo que tenha um currículo oficial, né? Da escola, tal, que a gente segue mais ou menos o livro didático, né? Cada um escolhe o seu e vai indo lá, mas haveria a possibilidade de fazer uma indicação do que poderia ser, né, no nosso ponto de vista, ser ministrado nesse semestre final. Quais as temáticas, os filósofos, quais, né, o que nós indicaríamos para o professor que vai voltar amanhã, está com o pé no chão na sala amanhã, o que ele deveria aproveitar esse segundo semestre e ensinar para os alunos. Então, talvez fosse... E depois deixar editado, né, na Profib, ali na nossa página aí, a professora, do que deveria ser, não é? No nosso ponto de vista,
seria bom que, se alguém, né, achar que não, quiser continuar com as suas metodologias, tudo bem. Mas eu acho que, como a gente tem que tomar partido, não é, e tem que estar entrando na luta aí para refazer a resistência, eu acho que deveria ter uma orientação para o professor que está em sala de aula, né? Fala, olha, é mais ou menos esse o caminho aqui, cara, que seria bom você dando uma conclusão. É isso aí, obrigado. Boa, complementando, Aldo. Eu entendo, Abel, nós estamos assim, na verdade, as aulas vão começar terça-feira, amanhã já digamos assim, é o fim das férias, né? A agonia começa novamente, mas eu me proponho, o tempo é muito curto, né? Mas se vocês puderem, eu me proponho amanhã, nós constituímos aqui um grupo de trabalho, amanhã nós podemos fazer uma conversa para tentar levantar alguns apontamentos sobre isso, porque isso pressupõe um debate mais amplo. Eu poderia sempre começar com alguma coisa. Então, eu me proponho amanhã, se vocês toparem, amanhã, podemos marcar uma conversa virtual, onde nós possamos apontar alguns indicativos. Só complementando sobre... aí, Aldo. Pode ser ou não? Abel. Abel. Por mim, pode. Pode? Então tá. Mais alguém, caso queira participar? Aldaci, se alguém mais... Não, eu só queria, assim, a gente vem falando isso já há algum tempo, e a proposta do Abel, eu só queria complementar e dizer o seguinte, eu penso que, do ponto de vista teórico, das sugestões todas de textos, e com esses encaminhamentos, a introdução que você fez hoje pela manhã, eu penso que já é um documentário que, se a gente coloca isso no papel e distribui para os alunos, quem está na sala de aula, já é um diálogo direto de sair da teoria e ir para a praxis, como o Chico tanto fala. E a gente vai dialogar com essa população, que é isso que a gente tem falado, né, de como colocar na cabeça desse pessoal o pensamento diferente desses reacionários. Então, eu penso que é um pouco nessa direção. Mas eu concordo com isso, sem problema. Legal. Então, vamos ver amanhã, depois, Abel, a gente acerta o horário amanhã. Quem mais tiver interesse em participar dessa conversa, indicativamente, para que a gente possa, pelo menos... Porque eu concordo com a Abel, a gente é cheio de dizer não, está errado, mas o que a gente propõe? Efetivamente, o que a gente propõe? Esse é um grande dilema, né? Dizer não é fácil, mas o que a gente propõe para os nossos professores, para os nossos alunos? Como que nós podemos trabalhar isso? Adoro. Tá bom, gente? Tem mais alguém? Podemos ir fechando? Oi, Chico, pode ir fechando. Informativo. Olha, nós da Profesc, que estamos há 12 anos na estrada, fizemos já 4 encontros estaduais. A Profil já fez encontros e sempre discutimos conteúdos de metodologia de filosofia. Eu acabei de postar aí agora um texto da minha dissertação de mestrado, onde tem sugestões práticas sobre o trabalho com filosofia. Tem muita coisa na página, no blog da Profesp. Nós temos lá também uma seção de vídeos, onde é tratado isso. E esse artigo meu aí, eu dou sugestões concretas de trabalho com filosofia no ensino médio, biografia, tudo. Então, está à disposição. Se alguém quiser alguma coisa, eu dei aula há 35 anos, eu colaborei com a revista Filosofia da Editora Scala por 25 meses. Tem 25 encartes dos professores, encartes para trabalhar em sala de aula. Então, nós temos muita coisa já sim. É que, às vezes, as pessoas não conhecem porque não conhecem. Então, eu estou à disposição, né, de partilhar, de compartilhar os avanços que nós já fizemos na área de trabalho com professores e com nossos alunos. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Companheiros, já são 11h45. Eu queria, para finalizar aqui, nós já tratamos disso em outras discussões, eu queria sugerir que nós possamos desenvolver
um pouco na linha que o próprio Frei Beto apresentou para todo mundo, como organizar a campanha. É que eu estou dizendo para, se tiver alguém com apoio do candidato, também serve, não tem problema nenhum. Mas que possamos tentar organizar as campanhas, criando núcleo, digamos assim, virtual de diálogo. O Frei Beto coloca um núcleo com 5 pessoas no texto que ele fez. Então, vamos organizar, e cada um desses 5 criar mais outro núcleo, né, para poder ficar abastecendo de material de campanha, de material. Esse é o primeiro ponto que eu entendo que se faz necessário. O segundo é a realização de reuniões presenciais. A minha ideia é de que nós possamos fazer um calendário de atividades, quer com os alunos ou nas comunidades onde nós militamos, para conversar sobre a conjuntura, sobre a situação da nossa classe, tá bom? Acho que poderia ser esse indicativo, mas antes, porém, o Nilson pediu a palavra. Com licença, eu vou ser muito breve. Sobre esse manual, né, de defesa do militante, né, vou contar uma situação que eu passei em dezembro do ano passado. Eu estava indo trabalhar, aí na porta de um bar eu vi um amigo do PT, muito meu amigo, e eu estava com a camisa do Paulo Freire, esse meu amigo com a camisa do PT. Aí começamos a conversar, aí no bar já tinha um lá, ultra reaça, que já estava com uma São Francisco na cabeça, começou a prestar atenção na nossa conversa, mas só que esse cidadão, ele é guarda municipal em São Paulo e mora em Santo André. Aí, de repente, ele levantou da mesa dele e veio na minha direção e falou: eu vou te sentar o pau e não vai demorar muito. E aí, na hora que aconteceu isso, o pessoal do bar olhou para mim e falou assim: Nilson, calma, ele tá armado, calma. Aí a gente só ficou quieto, sem dar um fio, só observando ele. Por que eu contei essa situação aqui agora? Porque o que aconteceu com o nosso companheiro lá no Paraná pode acontecer com qualquer um de nós aqui que está nessa reunião agora. Então, a divulgação desse material tinha que ser para ontem. Só isso. É isso mesmo, Nilson. Eu estou dando toque aqui. Se alguém precisar desse material, eu pedi para o Burato, se ele tem, do ponto de vista virtual, ele pode nos encaminhar, assim como outros textos publicados pelas centrais sindicais que tratam dessa questão de segurança preventiva para militantes, e assim que chegar, eu compartilho nos grupos para que possamos acessar, tá bom? Legal. Podemos fechando por hoje, então? Deixa eu falar mais uma coisa, Aldo. É a Lilian que está falando. Eu acho que a maioria daqui sabe que eu estou como pré-candidata a deputada estadual num coletivo só de trabalhadores da educação do estado inteiro. E em relação ao núcleo virtual, eu gostaria de pedir a colaboração de vocês, saber quem de vocês aqui da formação poderia estar ajudando nesses núcleos, participando, colaborando na campanha. Tá. Eu acho assim, que esse debate, Aline, é um debate legal, acho que é importante, mas aqui certamente tem gente que apoia várias candidaturas. Eu proponho que pautemos para a próxima reunião e a gente, então, tira política nesse sentido, de apoios, de encaminhamentos. Aqui tem gente, aqui é plural, tem gente, inclusive, de outros partidos que não apoia a candidatura no primeiro turno do próprio Lula. Então, assim, nós vamos discutir como encaminhar essas questões todas de uma maneira geral. O que é central aqui, independentemente de qualquer coisa, para os majoritários, candidato a presidente, senadores e governadores, é fundamental essa ação urgente. Na candidatura a deputado estadual e federal, nós vamos ter que discutir uma mecânica de como viabilizar, considerando o leque de candidaturas ou de possíveis apoios que as pessoas têm de uma maneira geral. Mas é bem-vinda toda e qualquer candidatura, e a sua também é uma delas, que é bem-vinda a todos que queiram participar, e quem quiser procurar a Aline no particular também é extremamente importante. Tá bom, gente? Um abraço a todos, um bom dia, um bom almoço, e vamos tocar o barco. Domingo que vem, as companheiras vão fazer a exposição, e de hoje a 15 dias, o Carlos
vai falar sobre Deleuze, Nietzsche e a sua relação com Marx, que é um debate extremamente complexo, importante e necessário também. Tá bom? Bom dia a todos e todas. Coragem! Tchau, bom dia. Vamos em frente. Bom dia. Valeu, bom dia, bom dia. Abraço a todos. Fora Bolsonaro! Tchau. Tchau, tchau. Tchau.